Até quando poderá um povo aguentar uma avalanche de sacrifícios que se sucedem ano após ano, sem uma base racional, por muito reduzida que seja, que permita aos cidadãos a percepção de que o esforço valerá a pena? Até onde vai a legitimidade dos governos na submissão da população à austeridade? A Constituição deveria consagrar um limite ao aumento da carga fiscal, a par de um limite ao endividamento público. Os problemas de Portugal resolvem-se apenas com o corte racional na despesa, ou sem uma solução à escala europeia estamos condenados a definhar económica e socialmente? Terá a coligação força para aguentar o país ao longo de 2013? E se o governo não suportar o peso da crise, haverá soluções políticas credíveis que não passem por mais do mesmo? A reestruturação da dívida é um horizonte cada vez mais visível que importa preparar atempadamente? São estas algumas das questões que vamos abordar no Causa das Coisas desta semana. Em estúdio temos Manuel Monteiro, docente da Universidade de Lusíada, Fernando Ribeiro Mendes, professor universitário, e Raul Vaz, comentador político e diretor do ETV. Meus senhores, muito obrigado a todos pela vossa presença. Começo por si, Manuel Monteiro, tendo em conta que na semana passada não esteve presente. Até quando é que pode realmente um povo aguentar esta austeridade perpétua? Ou quase perpétua. Perpétua, você hoje está... Já durou uns anos, não é? Exatamente. Muito obrigado. Antes de mais, é sempre um prazer reencontrá-los. Eu, aliás, estava no outro dia a ver o programa e estava a pensar, de facto, modéstia à parte, faço ali falta... Faltava o lado esquerdo da coisa. Exatamente, porque há ali um consenso extraordinário, um bloco central... Ao que isto chegou. O professor Fernando Ribeiro Mendes, que vem de um governo do Partido Socialista, o Raul Vaz, conhecido liberal... Mas aqui uma convergência, disse assim, falta ali o contestatário de serviço, é quase que eu dou uma aula, só que muito rapidamente, eu dou aulas, como sabem, na Universidade do Rio do Porto e essencialmente essencialmente no curso de Relações Internacionais, é lá uma aluna, a Joana Machado, que também é muito contestatária, como eu sou aqui, no bom sentido, claro, que é uma excelente pessoa, e eu, quando ela falta às aulas, também noto. Portanto, aqui é exatamente a mesma coisa, falta ali alguém que conteste ali aquilo. Ora, e é verdade que sentimos a sua falta. Muito obrigado. Aliás, reconhecemos no próprio programa. Foi. Muito obrigado. Eu agradeço imenso. Bom, eu penso que nós estamos agora a percepcionar a verdadeira crise que aí vem. Desde o início aqui destas nossas agradáveis conversas às terças-feiras, eu, nesta postura mais crítica, manifestei sempre... Vão passar para a segunda-feira. Sim. Está a ver. Antecipamos o problema. Exatamente. Não é? Portanto, exatamente. E, portanto, eu tive sempre aqui uma perspectiva muito crítica, muito de reserva em relação às boas novas que nos vinham sendo anunciadas e estou convicto, infelizmente, e estou-me a preparar até enquanto cidadão, sob o ponto de vista psicológico, para enfrentar problemas drásticos de diminuição de qualidade de vida a partir de janeiro. Quer dizer, não tenho grandes dúvidas quanto a isso. Não tenho ilusões? Não tenho sinceramente ilusões quanto a isso. E penso que aquilo que foi anunciado e que será complementado no Orçamento de Estado, apesar de ontem o Sr. Ministro das Finanças ter vindo dizer que eventualmente poderá haver uns reajustes no Orçamento de Estado atendendo à nova tranche que o Eurogrupo agora vai disponibilizar, eu penso que são aqui uns paliativos para nos enganar e para nos adormecer, porque, na realidade, a situação financeira, já não apenas económica de Portugal, é uma situação complexa e muito preocupante. E nesse contexto, eu penso que, aliás, tomei aqui nota, eu penso que de duas uma. Ou a União Europeia, o que não parece, e já vou dizer porquê, ou a União Europeia encara o problema que estamos a ter como uma guerra, que lhe está a ser declarada, e percebe que para enfrentar o inimigo se tem de coligar, mas tem de coligar verdadeiramente e que tem que haver um sofrimento coletivo para que todas as partes possam sobreviver, na perspectiva de que se uma parte não sobreviver, eles também são afetados, ou então os países de per si têm aqui um caminho muito mais longo pela frente. Eu creio que nós, ao nível europeu, tive ontem informações de que se prevêem mudanças drásticas no plano institucional europeu, mas mudanças drásticas na perspectiva de poderem estar a ser preparados 2 ou 3 tratados intergovernamentais para blocos de países. E para blocos de países que aderem a esses mesmos tratados em função das suas vontades, das suas necessidades
e daquilo que os seus eleitorados efetivamente podem manifestar como desejo. Eu não sei, sinceramente, qual vai ser o posicionamento da Alemanha nesta matéria, porque a Alemanha pode entender que a Europa do Sul, Portugal incluído, é importante para si, mas também pode achar que a Europa do Sul, na qual Portugal está, já não tem dinheiro para lhes continuar a comprar os BMWs e os Mercedes e que tem ali ao lado, não é verdade, um novo potencial mercado, para além do mercado extra-europeu. Mas isto para lhe dizer que o bom senso, sob o meu ponto de vista, diz-me que Portugal deveria olhar, independentemente de se bater a nível internacional por novas soluções, deveria olhar seriamente para dentro de casa numa perspectiva de reestruturação profunda. E todas as reestruturações vão dar dor. É inevitável. É inevitável que elas vão dar dor. Mas eu penso que era fundamental, tenho dito e repito, que o Governo, seja ele qual for, há quem diga que este Governo vai cair a partir do Orçamento de Estado, não sei se vai, se não vai. Esperemos que não. É uma questão, para mim, já nesta fase, já não é mais preocupante, mas eu penso que era importante que o Governo, fosse pelo Ministro das Finanças, pelo Primeiro-Ministro, viesse com um quadro aos portugueses dizer qual é a real situação financeira. Os portugueses têm de saber, têm de ser verdadeiramente informados de quanto dinheiro há na Segurança Social, de quanto dinheiro é que é recolhido do IRS, de quanto dinheiro é que é recolhido do IVA, qual o seu destino, onde é que se gasta. Se não houver esta comunicação clara, simples, objetiva, para que depois os portugueses saibam, eu tenho de fazer um percurso difícil, mas vou ultrapassar este percurso, eu penso que nós vamos ter, se isto não for feito, de forma simples e direta, eu penso que nós podemos ter convulsões violentas a partir de janeiro, desde logo por uma questão, e termino, que é um ataque ao património, como, ainda há pouco falávamos aqui sobre isso, como nem o Partido Comunista fez nos anos a seguir ao 25 de abril de 1974, porque aquilo que se pré-anuncia em matéria de reatualização... O Partido Comunista ocupou o património. Não, ouça, o Partido Comunista ocupou algum património no Sul, não conseguiu ocupar no Norte porque houve manifestações e as pessoas da pequena propriedade manifestaram-se, e as pessoas da pequena e da média propriedade na Beira, no Norte Transmontano ou no Norte Minhoto, vão sofrer um ataque ao seu património com a nova carga fiscal que aí vem. Já não é só uma questão do IRS, que poderá levar a que as pessoas tenham de dar os seus bens para pagar os impostos que não vão ter. Mas aparentemente pode haver algum recuo em relação ao IMI, porque não há consenso entre todos os ministros do Governo e poderão, eventualmente, o IMI poderá ser eventualmente redesenhado de uma outra forma. Professor, estamos de facto condenados a empobrecer, isso é um dado mais ou menos adquirido por todos nós. Agora, o que eu lhe pergunto é isto. Há volta a dar a esta situação? A reestruturação do Estado Social, a diminuição da despesa é suficiente para, a prazo, fazer com que todos nós possamos recuperar o poder de compra e a riqueza que, de certa forma, estamos a perder? Ou, mesmo com essa reestruturação, iremos sempre ficar substancialmente mais pobres no final desta crise? Eu temo que realmente estejamos a caminhar para o pior dos cenários que se podem conceber, porque não se vê sinais animadores. Há pequenas coisas que vêm, que saltam na comunicação social, mais discretas, mas que porventura são mais preocupantes. Uma notícia que vi esta semana, e que se prende com as questões colocadas, é que as misericórdias protestam porque não estão a receber o dinheiro que era necessário para o sistema de cuidados continuados que foi lançado, a Rede Nacional de Cuidados Continuados, que foi lançada em 2006. Essa rede arrancou, até tardiamente em termos do que seria desejável, mas foi quando foi possível, e estava a cumprir, e onde está presente, cumpre um papel muito importante, porque nós temos esta sociedade envelhecida, que todos reconhecemos e sabemos que não vai haver alteração substancial durante muito tempo, e portanto, os idosos estão-se a amontoar, digamos assim, em famílias que não têm condições para os manter, em muitas situações, e essa rede estava a dar alguma resposta para certo tipo de problemas de tratamento
pós-internamento hospitalar e até noutras situações de maior dependência dos idosos. Não apenas dos idosos, mas muito dos idosos. Portanto, quer dizer, alguns dos ganhos que se tinham registado do Estado Social, mais importante a meu ver, até do que propriamente os níveis médios das pensões, que continuavam baixos, mas enfim, não podem progredir, mas apesar de tudo temos um sistema, por enquanto, de pensões para toda a gente, muito modestas, mas os pequenos ganhos está a ver onde as coisas eram mais agudas, estão parados. Essa rede não vai progredir, isso é adquirido nos próximos anos. Havia uma meta do governo anterior, assumida em termos europeus, de 14 mil lugares para até 2014, perdão, de 20 e tal mil lugares até 2014, e, enfim, essa meta já não é realista, porque não está a haver crescimento. Isto são pequenos indícios. Depois, no lado do funcionamento da economia, nós não vemos, tirando pequenos exemplos, com certeza continuam a existir sempre pequenos exemplos, mas não vemos dinamismo na parte económica. Que as empresas, sim senhora, nos últimos anos o que é que correu bem ao nível empresarial? A parte de exportação é reconhecido, mas a nossa exportação não é uma exportação realmente com muito valor acrescentado. Tem uma componente relativamente baixa e isto não se altera Aliás, facilmente. Há semanas um estudo do professor Augusto Mateus exatamente, vinha nesse sentido e vem chamar a atenção para isso. Não é? Nós andamos desde os anos 90 que também a tentar... não criam tanto emprego quanto Exatamente. deveriam criar Exato. ou poderiam criar. Não é? E andamos desde os anos 90, para não ir mais longe, a tentar fazer um upgrade da nossa estrutura empresarial. Ele foi bem sucedido em algumas zonas. Hoje o nosso têxtil não é um têxtil antiquado. O calçado, a mesma coisa. Quer dizer, desapareceram muitas daquelas empresas tradicionais, houve boa requalificação, mas não foi suficiente para arrastar o conjunto da economia. E agora já não vai haver essa possibilidade. Porque fizemos na década de 90 alguma modernização da economia sem dor, isto é, com o Estado Social a funcionar mais ou menos e a dar alguma resposta, com um sistema de proteção do desemprego, com reformas antecipadas, como fez o resto da Europa, mas nós já fizemos isso tarde e, portanto, quer dizer, o Estado Social realmente não vai ter grandes perspectivas e, portanto, independentemente do que a conjuntura política vá ditando, eu creio que os sinais verdadeiramente preocupantes não são os da conjuntura neste momento já. Enfim, há sempre um aspecto mais anedótico que dá jeito para preencher os comentarismos de todos nós, mas o mais preocupante é que, de facto, a sociedade está a ver ou dá sinais de que os seus problemas estruturais estão realmente a agravar-se no plano social e no plano económico e não há sinais animadores de iniciativa, de empreendedorismo suficientemente fortes para puxar a economia. Mas resolvemos esta crise, professor, peço-lhe uma resposta o mais breve possível. Com cortes na despesa e com uma reestruturação do Estado Social, ou precisamos também de respostas à escala europeia para conseguirmos ter sucesso? As nossas conversas anteriores sempre destacaram, creio que foi unânime, esse aspecto, não é? de não haver uma solução puramente portuguesa, isso parece claro, não é? Não vejo qualquer hipótese. E, de facto, se a Europa evoluir, como há pouco o Manuel Monteiro estava a apontar, para uma fragmentação de subblocos, digamos assim, dentro da União, como é um dos cenários mais prováveis já há algum tempo, ou bastante provável, ou possível pelo menos, realmente aí as coisas complicam-se para países como nós, porque qual é o lugar que nós temos? Em que bloco é que vamos ficar? Ficamos ainda no euro? A meio da tabela. A meio da tabela. No meio da tabela A mediania é uma posição às vezes cómoda, mas é muito difícil de sustentar. Raul, O Sporting, infelizmente, já nem no meio da já tabela está a lutar está, para já estar nem no no meio meio da da tabela está. Raul, nós, enquanto cidadãos, venderam-nos a ilusão de que, e quando digo venderam-nos, estou-me a referir ao atual governo, quer ao PSD, quer ao CDS-PP, venderam-nos a ilusão de que esta crise fundamentalmente seria resolver com colocar a casa em ordem, com uma redução na despesa, que não está a acontecer, pelo menos ao ritmo desejável, e que isso seria suficiente para Portugal voltar a entrar na senda do crescimento económico. Isso é um mito? os políticos raramente aprendem com os seus erros, ou com os erros dos outros, melhor dizendo. E este governo partiu de um erro que eu espero que não seja fatal para o país. Não para o governo, mas para o país. Ou seja, que foi dizer, eu nunca vou dizer mal do que veio atrás, do que esteve atrás. Isso foi o erro, aliás,
numa entrevista recente, de um homem com muita vida, pouca política, mas muita vida, que é o Dr. Eduardo Catroga, que faz falta a este governo, eu disse-o desde sempre, seria um excelente ministro de qualquer coisa. Infelizmente terá rejeitado, penso eu, que o desafio do chefe do governo a economia, para dar o corpo ao manifesto. E, portanto, isso, quando este governo disse aos portugueses, e sobretudo introduziu no seu chip, que não ia dizer como é que as coisas estavam, o que é que tinha sido feito anteriormente, qual era a receita para resolver problemas que estavam, obviamente, consolidados na sociedade portuguesa, nomeadamente em termos económico-financeiros, cometeu um erro fatal, porque, como tu disseste, e muito bem, as pessoas querem saber o lado bom da coisa, sempre, de qualquer forma. Quando se acorda, nasce para um novo dia e esse dia quer sempre que seja melhor do que o anterior, sobretudo quando o anterior não foi bom. Portanto, isto é da natureza humana e os governos têm que ter essa noção, ou seja, quando nascem, as pessoas esperam que esse governo lhes dê algo de melhor do que deu o anterior, sempre assim, mesmo que o anterior tenha sido muito, muito bom. Esse foi um erro fatal, que depois, é evidente, teve alguns momentos mais trágicos, como a intervenção do líder do PSD e primeiro-ministro na festa de Pontal, em pleno verão, em agosto. Nós estamos no princípio de outubro, não foi há muito tempo que o primeiro-ministro permitiu que a opinião pública interiorizasse a ideia de que o pior já tinha passado. Ou seja, o Ministro das Finanças tem funcionado aqui como uma válvula de segurança em certas circunstâncias, depois como uma válvula de implosão em certas condições, e portanto este governo está de facto fragmentado, ou seja, está sem tino, não está no meio da ponte, não sabe para que ponto é que vai. E isso é importante, isso é muito importante, porque como eu hoje, curiosamente, subscrevo, julgo que permitam o essencial das duas intervenções anteriores. Não só a questão da Europa se fragmentar em vários blocos, ou seja, uma primeira divisão, uma segunda e uma terceira divisão, como o que eu ouvi dizer, que eu julgo que nós devemos cuidar e estar muito mais preocupados com os idosos do que com os jovens. Acho que isso é uma preocupação central de qualquer governo democrático, europeu, porque os idosos têm dificuldades de saída de vida para a sua vida. Têm as preocupações dos seus jovens, ou seja, imagine-se os nossos pais, aqueles que estão vivos, preocupam-se só com os filhos ou com os netos. A falta de saída para a juventude, como a senhora Merkel, num acesso de combate político, dizia esta semana aos seus correligionários partidários na Alemanha, transmitindo-lhes a ideia de que imaginem o que era se na Alemanha, em cada 2 jovens, um deles estivesse desempregado, como está em Espanha, citava a senhora Merkel. Está na Grécia agora. Eu, como tenho alguma fé na senhora Merkel, tenho repetido aqui, eu espero que a Alemanha olhe um bocadinho para aquilo que a senhora Merkel diz e interiorize, ou seja, o problema são os jovens que preocupam os idosos, mas os idosos têm menos saída. Voltando à tua questão, é evidente que houve aqui um erro político, e há erros políticos que se foram consolidando e que são difíceis de resolver. Este governo está com um problema, e não é um problema, é de facto um problema político. Como é que esse caldo em que se deixou embrenhar, em que se deixou levar, como é que ele pode ser solucionado? Com uma remodelação governamental é a parte mais fácil. Provavelmente a parte essencial também, mas a parte mais fácil. Tem que se dizer de facto a verdade aos portugueses, aquela verdade que se pode dizer, não os traumatizando, depois de 1 ano e meio em que se andou num ciclo de que vem aí o lobo mau, mas o lobo mau já veio, depois vem aí uma parte boa, mas depois volta a vir o lobo mau. Portanto, os portugueses estão muito baralhados. E, portanto, permito ao Dr. Soares, numa entrevista tens aí, ou num artigo de opinião, no artigo de opinião, no Diário Notícias 2, dizer vai tudo raso. Ou seja, é um artigo verdadeiramente demolidor, não é? Demolidor no sentido em que eu compreendo, quer dizer, o Dr. Soares, que é um político que nós conhecemos, com coragem, sentido, argúcia e sentido do momento em que deve atacar, diz assim, o Presidente da República tem que tomar conta disto, tem que demitir tudo isto. Neste contexto europeu de hoje, isto seria também dramático. Ou seja, eu não estou a dizer que não haja alternativa, mas a solução do Dr. Soares é uma solução, digamos, de terra queimada, onde o Dr. Manuel Monteiro dizia há um bocado, mas há quem diga que este governo não chega ao fim do ano. Quer dizer,
se nós entrarmos no processo grego de degradação progressiva da política, eu acho que vamos por um mau caminho, mas enfim... Mas uma das coisas que diz o Dr. Mário Soares neste artigo das terças-feiras do Diário de Notícias, aparentemente aquilo que ele quer é uma solução à italiana, com uma intervenção do atual Presidente da República. Porque ele diz mesmo que há momentos em que, e estou a citar, mais ou menos, há momentos em que as eleições não se justificam porque não resolverão nada e podem antes complicar a situação. É o caso atual. E depois diz que, de facto, o Presidente da República tem que tomar aqui uma opção e deixar de fazer discursos vazios. E depois apela à continuação dos protestos, apela à rua para continuar a lutar, com protestos pacíficos, a lutar por menos austeridade, mais dignidade. Manuel Monteiro, isto é, de facto, o início aqui de uma degradação social eu quero dizer o seguinte, pode ser extremamente acelerada. Eu julgo entender que o Dr. Mário Soares, goste ou não, concorde ou não, está preocupado com uma coisa também muito preocupante, que é a sobrevivência da própria coisa chamada democracia. Atendendo, já falámos aqui sobre isso, que houve uma recente sondagem, um estudo de opinião da Universidade Católica, em que 70 e tal por cento, 87%, está a ver, dos portugueses diziam estar descontentes ou descrentes da própria democracia. E, portanto, eu penso que esse é o principal sinal de alerta. Eu tenho, todavia, aqui uma divergência, uma discordância. Eu não temo as eleições, quer dizer, porque eu percebo, vamos para eleições, quando as pessoas temem as eleições e, ao mesmo tempo, entendem que os portugueses se devem manifestar, estão a passar um atestado de minoridade aos portugueses. Estão a dizer, os portugueses não são responsáveis para, pelo voto, decidirem aquilo que querem. Portanto, a solução eleições... Mas não pós-eleições que a alternativa credível é que existe. Mas isso é uma questão que é um problema que se coloca à democracia. Não pode haver aqui. Se nós acreditamos verdadeiramente na democracia, não podemos ter aqui o pressuposto de que há aqui meia dúzia de iluminados que vão decidir o que é a alternativa para o povo. Porque a democracia pressupõe também o sentido de responsabilidade. E esta questão, para mim, perdoe-me, é uma questão muito relevante. As democracias, como eu as concebo, são regimes em que os cidadãos são responsáveis por tudo, pelo bom e pelo mau. E são responsáveis pelo sistema de escolha. Porque nós temos feito democracias, nomeadamente em Portugal, em que aos cidadãos é dito, nós estamos cá para cuidar de vós. Vocês só têm que escolher o governante. E, portanto, nós vamos ser uma espécie de Salazar eleito. E, portanto, somos aqueles que vos vão resolver os problemas. E o que é que isto tem dado? Tem dado que nós, isto é politicamente incorreto dizê-lo. E eu permito-me dizê-lo, porque é o que penso, e depois, desculpem-me à vontade, como não tenciono voltar a fazer política nem andar a pedir votos, estou à vontade para dizer isto. Nós temos muitas pessoas hoje a protestar, e muito bem, mas não estão a protestar porque a situação está mal global. Estão a protestar porque a situação está mal no bolso deles. Porque são muitos portugueses que andaram ao longo dos anos a votar em presidentes de Câmara corruptos e diziam, está bem, ele rouba, mas faz obra. E, portanto, quando os cidadãos dizem que há um político que rouba, mas faz obra e, por isso, merece ser eleito, esses cidadãos não têm, da minha parte, nenhum respeito, nenhuma consideração. E, portanto, a democracia é um sistema de responsabilidade coletiva, mas para ser um sistema de responsabilidade coletiva é um sistema de responsabilidade individual. E essa responsabilidade individual, porque é que não existe? Porque nós temos pessoas, não é verdade? Na democracia, em 30 e tal anos de democracia, a quem ensinámos a andar de sapatos, mas que provavelmente não lhes dissemos que era preciso cortar as unhas para andarem de sapatos. E esta é que é a realidade, e a classe política tem vergonha, muitas das vezes, e medo de dizer isto. E de dizer aos portugueses, os senhores também têm de ser responsabilizados. Porque eu posso me deixar enganar. É evidente que eu me posso deixar enganar. Mas quanto maior for o meu conhecimento, menor provavelmente é a minha possibilidade de eu ser enganado. Portanto, eu nisso discordo um pouco do Dr. Mário Soares, ou bastante do Dr. Mário Soares. Portanto, acho que a hipótese de eleições, com todos os problemas que elas possam advir, se o governo cair... Pode ser uma boa solução. É uma hipótese, não digo que seja uma boa solução, mas é uma hipótese que não pode ser descartada à partida por um conjunto de pessoas que dizem nós achamos que é assim. É uma hipótese que depois o Presidente da República, neste caso o professor Cavaco Silva, terá de avaliar sem ser condicionado, dizendo-lhe à partida eleições jamais. Não é verdade? Utilizando a expressão do antigo Ministro das Obras Públicas. Agora, quanto à questão do Governo, eu também prezo, até por ser um homem conservador e de direita, o valor da estabilidade.
ao contrário do Raul, que pensa que eu caminho cada vez mais velozmente para a esquerda, mas sou de uma direita inconformada, percebe? De uma direita triste, de uma direita preocupada, revoltada, se você quiser, por ver governantes dizer é preciso... Aliás, essa aliança, viu-se recentemente, onde os homens da direita sancionaram a política da rua. Exatamente. O Dr. Bagão Félix, o Dr. Paulo Porter, foram os grandes advogados, veio 1 milhão de portugueses para a rua, porque obviamente tinham... Vieram ao encontro, ouça, eles que criticaram... O establishment estava com ele. O social cristão estava ali para salvaguardar toda... Mas sabe que este seu amigo... Esse é que é o problema, é o fenómeno social mais interessante desta crise. Sabe que este seu amigo só não se ri porque anda triste. Mas porque senão ria-se, porque ver essas pessoas que me acusaram a mim... já se riu, marcou 3 golos. Mas ele andava por outras razões. Mas ver essas pessoas que citou, dizerem que eu era populista, demagogo, com o PP, fazia um apelo às massas e tal, da direita. E agora vê-lo... Pois claro. Pelo amor de Deus, não se pode confundir. É aquela velha história de que... O menino rico, se porta mal, é irrequieto, é traquinas. O menino pobre, se porta mal, é mal educado. E, portanto, como é o Dr. Bagão Félix, e o Dr. Paulo Portas, na verdade, temos que entender isso na tua fora. Como é o Manuel Monteiro, foi criado na aldeia lá na Nissó e Vieira do Minho. Isso aí... Manuel Monteiro, diga-me uma coisa, muito rapidamente, ainda aqui recuperando algumas das linhas de força do artigo do Dr. Mário Soares. Paulo Portas devia demitir-se do governo, como sugere claramente. Eu penso que o Dr. Paulo Portas só tem um de 2 caminhos. Ou está verdadeiramente com o governo, e tem que o dizer, admitindo que possam existir dirigentes do seu partido que digam o contrário. O PSD também foi sempre um partido de livre opinião, e era só o que faltava, que as pessoas do CDS também não pudessem, que não estão no governo, dizer o que pensam. Agora, ele, enquanto governante, não pode, se me perguntarem, eu digo isto. Se me não perguntarem, isso não é nada. Ou sai. Quer dizer, esta ideia de que está... A mim não me surpreende nada. O Dr. Paulo Portas é assim. O Dr. Paulo Portas é tudo e o seu contrário. Portanto, dá para ali, vai para ali, dá para acolá, dá para acolá, sente que é preciso andar para trás, anda para trás, que é preciso pegar de marcha à frente, anda de marcha à frente, e, portanto, seja aquilo que mais lhe convier. Agora, ele tem que se definir. Portanto, ou está com o governo e transmite aos portugueses uma imagem de estabilidade, ou continuar assim, porque eu queria dizer só aqui uma coisa ao Raul, a propósito da entrevista do Dr. Mário Soares. Um governo que não governa, um governo que só há 2 ministros porque os outros estão desaparecidos em combate, também não é nada. Isso também é muito negativo para a nossa própria confiança e para a nossa própria estabilidade. Professor Fernando Ribeiro Mendes, o governo foi longe demais na dimensão do aumento da carga fiscal que infligiu à classe média? Bom, depende do ponto de vista. Do ponto de vista da classe média, claramente. Não é? Eu, como cidadão, estou na primeira linha, e ainda por cima, dependendo fortemente dos rendimentos que me paga a função pública, estou na primeira linha dessas preocupações. Mas foi longe demais. Em termos políticos, não sei, quer dizer, se houvesse eleições, num cenário, por qualquer razão, o Presidente da República resolvesse apelar à decisão do eleitorado, a uma reconfirmação de tendências, provavelmente teria ido longe demais, porque os partidos do governo seriam fortemente penalizados, tudo indica, não é? Como é normal nestas situações. Agora, se foi longe demais, no sentido em que já não há mais margem pela tal fadiga fiscal de que uns falam, ou por se verificar que realmente a carga fiscal é esmagadora, eu não sei se não vai haver necessidade de ir mais além. Sobretudo pelo seguinte, é que se o governo continuar uma situação, mas imaginemos que o governo entra aumenta a sua entropia, digamos assim, não consegue governar. Evidentemente tem que haver uma intervenção do Presidente da República. Pode ser o apelo ao pronunciamento dos portugueses, mas realmente aí não estou de acordo com o Manuel Monteiro e acho que eleições nesta altura seria absolutamente dramático, porque havia o risco de não gerarem nenhuma solução governativa, tal como se passou na Grécia. Portanto, ter que haver um segundo ato eleitoral passado 1 mês ou 2. Ora bem, o que me parece é o seguinte: houve um pronunciamento dos portugueses o ano passado, através do voto, e houve uma coisa muito clara:
a grande maioria do eleitorado disse que não queria qualquer solução fora do acordo da Troika. Esta é que é a realidade. Porque votou, era claro que havia 3 partidos políticos que subscreviam aquele acordo, que tinham subscrito e que se propunham governar. E, maioritariamente, foram eles os votados. Portanto, esses partidos têm que ser parte sempre, esses 3 partidos têm que ser parte sempre de soluções até que se esgote completamente este quadro parlamentar, que eu acho que não está ainda esgotado. E, portanto, se este governo falhar, a intervenção do Presidente da República, a meu ver, terá que ser a de procurar soluções no quadro deste Parlamento, com estes 3 partidos, porque, evidentemente, os outros partidos, que se colocaram desde o início de fora, não têm solução no quadro da manutenção do acordo com a Troika. A Constituição deveria consagrar teto para o aumento da carga fiscal? Eu acho que esta solução de meter, quando há um problema, mete-se uma proibição constitucional, não me parece, com o devido respeito pelos constitucionalistas, porque eu não estou à vontade nesse domínio, mas não me parece uma boa solução. A minha resposta é de bom senso, digamos assim. Esta coisa de proibições, porque depois acabam por ser incumpridas, ou há situações em que são incumpridas, e então cria-se um problema muito mais complicado. E nós já Podia-se criar uma cláusula de salvaguarda em que, em situações excepcionais, pudesse alterar essa disposição disposição com uma maioria de 2/3? Mas neste momento nós estamos, para os próximos anos, em situação sempre excepcional, sempre de emergência. E, portanto, para que aplicar soluções que poderiam ter a sua justificação quando os ventos correm de feição, quando a economia está a funcionar, quando as coisas em que, no fundo, é preciso limitar uma tendência das democracias para gasto excessivo do Estado, para, enfim, os governos manipularem um pouco o voto, aí compreende-se isso, esses travões. Mas neste momento nós não somos... A Alemanha pode pôr esse travão na sua Constituição, já o tem, alguns desses travões. A França, se calhar, justifica-se. Justifica-se que ponha alguns travões, seja do orçamental, do déficit, seja da dívida, seja eventualmente da carga fiscal. Agora, para Portugal e Grécia, isso não tem significado nesta altura. Mesmo travão sem freio. Exatamente. Mesmo para a Itália e para a Espanha, não vejo. Só iria criar complicações, porque depois os constitucionalistas tinham que arranjar soluções. E nós já vimos que os tribunais constitucionais, pela nossa própria experiência, a decidirem sobre questões que também os tocam como cidadãos... Também não tem travão. Sim, também podem não ter a clarividência e a capacidade de discernimento que se justificaria ou que seria desejável. Admito que foi isso que aconteceu na última decisão do Tribunal Não faço ideia, não é? Mas é uma das versões que vejo propalada e, eventualmente, pode ter algum fundamento, porque eu compreendo também os juízes são pessoas, muitos deles, não é? São até juízes de carreira, uma boa parte dos juízes do Tribunal Constitucional, portanto... a sua vida está ligada ao Estado Social. Os juízes e os militares, como ainda há relativamente pouco tempo confessou o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que afirmou que os militares também sentem. Também sentem, evidentemente. E não são submissos, enfim, uma declaração no mínimo preocupante. Raul, o governo e os políticos estão com medo do povo? Eu espero que tenham em consideração o povo. Quer dizer, é fundamental que os governos e os políticos, a classe política, ouçam, escutem e interpretem aquilo que é o povo, porque isso é a democracia, isso é fundamental. Ninguém pode pensar que o povo não tem direito a indignar-se, a contestar, a dizer não é para aí que eu quero ir e tal. É evidente que este governo foi eleito há 1 ano e meio. E raramente houve uma eleição tão clara, ou seja, este governo foi eleito numa circunstância em que sabia-se que havia um acordo assinado com a Troika, que se sabia o essencial do acordo, ou seja, que vinha aí um plano de austeridade muito duro, mais duro, inclusive, do que o PEC 4, ou parecido, semelhante ao PEC 4, que já era duro. E, portanto, parece-me que as pessoas têm que ter... O que me impressiona é que muito boa gente que devia ter conhecimento dessa circunstância diz como é que é possível isto estar a acontecer. Quer dizer, quando eu acho que deveria, nas atuais circunstâncias, interrogar-se em sentido contrário, ou dizer assim, como é que é possível isto ter acontecido? Ou seja, como é possível terem sido construídas 2 autoestradas entre o Porto e Lisboa, autoestradas para todo o lado onde não se pagavam, as escutes, hospitais cogumelos onde se proliferavam os serviços, vários serviços que, aliás, se atropelavam na eficácia do serviço, escolas de 10 alunos, em sítios onde, de facto, não há pessoas.
Isto é a realidade de um país, quer dizer, um país pobre, um país de média dimensão, meio da tabela na Europa. Essa é a questão central e essa é a questão que este governo, de uma forma que me impressiona, ainda hoje me impressiona, não conseguiu explicar. Aliás, por não conseguir explicar, é que há agora esta turbulência no interior do próprio governo, porque o Dr. Paulo Portas acorda do seu sonho planetário de vender o país em tecnologia e outras coisas demais e disse, mas o que é que está a acontecer em Portugal? Como é que este Ministério da Agricultura, Pescas, Ordenamento do Território, não sei o que, não funciona? Provavelmente o Dr. Pedro Passos Coelho também acorda e diz, mas o que é que está a acontecer em Portugal quando este Ministério da Economia e Transportes não está a funcionar? Quer dizer, isto são questões essenciais da governação. Quando o Dr. Pedro Passos Coelho e o Dr. Paulo Portas partiram para esta aventura, e este é o grande desafio, um parênteses muito rápido, do Dr. Paulo Portas, finalmente ele é confrontado com a realidade, ou seja, agora ele se sai, está perdido, e se fica, arrisca-se a perder-se. Mas enfim, isto é um pequeno comentário à margem. Não, está mais no meio, está pior, porque o Dr. Paulo Portas até agora teve discurso, ou seja, as próprias circunstâncias, as circunstâncias políticas e económicas foram-lhe dando discurso, e como é um homem inteligente, e é um homem que sabe muito bem vender-se junto à opinião pública, por questões óbvias, conseguiu fazer chegar até onde chegou. O problema é quando agora isto é um Benfica-Barça, quer dizer, a gente já sabe que só há uma bola, e portanto, quer dizer, e eventualmente um deles vai perder. É mau, claro que é mau porque o país ficará a perder. Um deles, neste caso, é quase sempre o Benfica, para mal dos meus pecados. Pois, eu só não sei quem é o Benfica neste jogo, portanto ainda não sei quem é o Benfica. Portanto, isso é que eu ainda não sei. Um deles vai perder. Provavelmente. Eu espero que possa ainda o árbitro conseguir um empate. E o árbitro, eu estou a olhar para o Presidente da República. E se o árbitro conseguir um empate, que seria uma coisa fantástica, talvez este jogo ainda acabe no tempo devido, ou seja, sem prolongamento, mas que consiga cumprir a legislatura. Isto é um desafio, isto não é uma botada, isto é um desafio para Portugal, porque os portugueses têm que perceber uma coisa, quer dizer, ou nós cumprimos, temos um plano, ou não temos um plano. Nós regredimos agora, dizer, não vamos pagar, vamos renegociar a dívida, vamos ter mais tempo, vamos ter mais dinheiro, mais tempo já temos. Vamos ter mais dinheiro, vamos entrar num processo semelhante à Grécia. Mas já há quem diga, não, o que era importante, o que era bom, era, como o Dr. Mário Soares, dizer que o Presidente da República construísse uma solução à imagem e semelhança da solução italiana, que agora é tão elogiada por meio mundo. É evidente que o problema é que a Itália é o Barcelona e Portugal é o Benfica. Perdoem-me os meus amigos benfiquistas, mas já agora uma ferroada não fica mal a ninguém. Muito obrigado. Não tenho que agradecer. Porquê? Porque a Itália não está a intervencionar. Claro. A Itália é a terceira economia da Europa. A Itália tem outras ferramentas, outros escapes. Tem outra autonomia e outra nós não podemos ter a ligeireza, porque na Europa também se confunde tudo. Confunde-se a Alemanha com os países do Sul, o Sul com os países nórdicos. Confundiu-se tudo. É evidente que há aqui uma construção que é irreal, é verdade. A nossa entrada no euro não vale a pena voltar lá, se calhar foi precipitada, não tem as condições devidas. Qual é o desafio para o governo português? O desafio para o governo português é, de facto, entender-se entre si. Entender-se entre si. E perceber de uma vez por todas, eu não sei se falta cabelos brancos, se há cabelo a mais. Quer dizer, já agora também defendendo um bocado a minha dama, se calhar também há cabelo a mais. Ou seja, portanto, ter a noção perfeita de que, numa circunstância em que se vive, com as dificuldades que se vivem, o pequeno atrito no governo é um grande problema nacional. É um grande problema nacional. Esse é o desafio. E isso não se resolve, ou resolve-se, pode-se resolver com a perspectiva e a ideia do Dr. Mário Soares, que é pôr tudo abaixo e começar de novo. O começar de novo será começar pior, certamente. Será começar pior porquê? Porque efetivamente se vai pôr abaixo aquilo que se fez no último ano e meio. E isso teve coisas naturalmente mal feitas, que terão que ser corrigidas. Mas obviamente que também teve coisas boas. Mas nós teve sobretudo o recuperar de alguma credibilidade nos mercados financeiros, que eu acho que é essencial para se recuperar alguma qualidade de vida em Portugal. Estamos a 1 minuto aqui do fim do nosso programa. Professor Ribeiro Mendes, confia, acredita nestas últimas previsões macroeconómicas do Ministro das Finanças, com uma recessão só de 1% para 2013 e com um aumento do desemprego só de 16,4%? Como as coisas estão, de facto, é mesmo uma questão de fé.
E eu, lamentavelmente, não sou crente. Manuel Monteiro acredita nestas previsões? Eu sou católico, crente, mas não acredito. Meus senhores, muito obrigado a todos pela vossa presença neste Causa das Coisas. Para a semana voltamos a analisar estas e outras coisas. Até lá.